Você já sentiu que, mesmo se esforçando o tempo todo, a sua vida parece não sair do lugar? Você acorda, trabalha, tenta agradar as pessoas, cumpre tarefas, responde mensagens, cuida dos outros, mas no fim do dia sente um vazio, um cansaço, que não é físico, é emocional. É como se você tivesse perdido o rumo, como se tivesse se afastado de algo essencial, de si mesmo. A verdade é uma só. Ninguém muda a própria vida enquanto vive para fora, enquanto ignora o que realmente precisa ser olhado por dentro. E é aí que entra o estoicismo. A filosofia estoica não veio para te ensinar a fingir que está tudo bem, nem a viver como um robô sem emoções. Ela veio para te trazer de volta para o que está sob o seu controle. E o que está sob o seu controle? Você, sua mente, suas decisões, sua energia, seu foco. E é justamente por isso que o primeiro passo para mudar sua vida é se concentrar em você, mas não da forma rasa que o mundo moderno prega. Não é sobre se isolar, ser egoísta, nem fugir das responsabilidades. É sobre reconectar-se com o que é essencial e principalmente deixar de viver no modo automático. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: as pessoas se distraem em busca de coisas para viver, mas esquecem de viver. Você percebe o peso dessa frase? Você talvez esteja preso num ciclo de distrações, procurando nos outros ou nas conquistas externas aquilo que só pode ser encontrado dentro de você. Talvez viva tentando se encaixar, se provar, ser aceito. E isso vai drenando sua força, sua confiança e sua identidade. O problema é que, quanto mais você se distancia de si, mais a vida perde o sabor. Você começa a viver para sobreviver e não para crescer. Mas existe uma saída. O estoicismo ensina que a clareza começa no silêncio. Quando você para de correr atrás de tudo e de todos e começa a observar o que está acontecendo dentro de você, algo muda. A dor vira consciência, a ansiedade vira foco, a raiva vira força. A vida começa a fazer sentido novamente. E não, isso não acontece da noite para o dia. A mudança exige disciplina, mas não a disciplina que nos ensinaram, aquela forçada, pesada, movida por culpa. Estamos falando de uma disciplina silenciosa, a de voltar para si mesmo todos os dias, mesmo que por pouco tempo. Observar, refletir, respirar e se perguntar: o que é realmente meu e o que estou carregando pelos outros? Você não pode continuar vivendo no piloto automático e esperar que sua vida mude sozinha. Você precisa parar e olhar para dentro, porque só quando você se concentra em você, começa a reconstruir o que foi quebrado. Começa a filtrar quem merece sua energia e, principalmente, começa a viver com mais consciência, menos como um sobrevivente e mais como alguém que finalmente entendeu o seu próprio valor. Você já parou para se perguntar quando foi que começou a se abandonar? Essa pergunta é dolorosa, mas necessária, porque a maioria das pessoas não se destrói de uma vez. Elas se destroem aos poucos. Um pequeno sim quando queriam dizer não. Um silêncio diante de algo injusto. Uma opinião engolida. Um limite ignorado. E de repente, anos se passaram e você já não sabe mais quem é. O que começa como autopreservação termina em autotraição. Você se adapta para sobreviver, para ser aceito, para manter a paz. E enquanto isso, vai se esquecendo, se apagando, perdendo a conexão com o que você sente, com o que você pensa, com o que você realmente quer. E o mundo, esse mundo barulhento e acelerado, se aproveita disso. Ele te treina para buscar validação constante, para agradar, para acumular, para se distrair, para seguir padrões que não têm nada a ver com você. Tudo o que ele menos quer é que você pare. Porque se você parar, você percebe.
Se percebe, questiona. Se questiona, desperta. E pessoas despertas não são fáceis de manipular. É por isso que o estoicismo é tão poderoso e tão silenciosamente revolucionário, porque ele te ensina a voltar para si mesmo. Não com pressa, não com desespero, mas com consistência e clareza. Um dos princípios mais repetidos por Epicteto é: o que está fora do seu controle não deve ocupar sua mente. Mas pense um pouco. Quantas coisas hoje ocupam sua mente que estão totalmente fora do seu controle? Você se preocupa com a opinião dos outros, com o sucesso alheio, com o que perdeu, com o que não fez. E tudo isso rouba sua presença, rouba sua paz, rouba você de você mesmo. E o pior, isso parece normal. As pessoas se orgulham de estarem sempre ocupadas, sempre disponíveis, sempre correndo. Mas ser produtivo não é o mesmo que estar alinhado. E estar cheio de compromissos não é o mesmo que ter propósito. Aos poucos, você vai sendo programado a viver para fora, a se medir pela comparação, a se definir pela expectativa dos outros. E nesse processo, o seu eu mais autêntico vai ficando sufocado. É por isso que você precisa se recentralizar, retomar o eixo, voltar ao seu próprio centro de gravidade. Não é egoísmo, é sobrevivência emocional, é reconstrução. Isso começa com pequenas perguntas. O que eu tenho feito por mim? Estou vivendo ou apenas reagindo ao mundo? Estou no comando da minha vida ou apenas sendo arrastado? Essas perguntas não têm respostas prontas, mas elas abrem espaço para um silêncio fértil, um silêncio que cura, que te reconecta, que te fortalece. E não se engane, as pessoas perceberão sua mudança. Algumas vão estranhar, vão dizer que você está diferente, frio, egoísta. Mas na verdade, você está apenas voltando para casa. Você está lembrando que sua vida é sua, que a sua atenção é sagrada, que a sua energia não é infinita e que, se você não se colocar no centro da sua própria existência, ninguém vai fazer isso por você. O mundo vai continuar tentando te puxar para longe de si. Mas agora, você tem a escolha de não ir. Você já reparou como algumas pessoas parecem inabaláveis? Acontece algo ruim e elas continuam firmes, recebem uma crítica e não reagem com raiva, estão cercadas por caos, mas ainda assim mantêm um olhar calmo. Não é frieza, não é apatia, é algo mais profundo. Elas construíram uma fortaleza interna, que é exatamente isso que o estoicismo propõe. Que você seja como uma cidade murada por dentro, inatingível pelas flechas emocionais que vêm de fora. Não porque nada te atinge, mas porque você aprendeu a filtrar o que merece ou não entrar na sua alma. Epicteto dizia: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm das coisas. Ou seja, não é o que acontece que te desequilibra. É a forma como você interpreta, e essa interpretação pode ser treinada. A maioria de nós cresce sem saber disso. Somos ensinados a reagir no automático. Alguém nos ofende, reagimos. Algo nos frustra, explodimos. Recebemos uma crítica, nos desmoronamos por dentro. Mas o estoicismo ensina: entre o estímulo e a reação existe um espaço. E é nesse espaço que mora a liberdade estoica. Blindar-se emocionalmente não significa se fechar para o mundo, mas sim parar de entregar sua paz nas mãos dele. Vamos a exemplos reais. Alguém te ignora no trabalho. A versão antiga de você já se incomodaria. Ficaria se remoendo, criando cenários na cabeça, tomando aquilo como algo pessoal. Mas a versão blindada pensa: isso está sob meu controle? Essa atitude muda o que eu sei sobre mim? Se a resposta for não, e quase sempre é, você solta, deixa ir e segue. A blindagem emocional não é dureza, é autodomínio. É você reconhecer que sua atenção é a moeda mais valiosa do mundo
e que desperdiçá-la com pequenas provocações, ressentimentos ou picuinhas emocionais é um custo que você não pode mais pagar. A mente desprotegida é como uma casa sem portas. Qualquer pensamento entra, qualquer energia toma conta, qualquer provocação encontra espaço. Mas quando você começa a praticar o foco interno, algo muda. Você instala portões, começa a escolher quem entra e o que fica, e isso não é indiferença, é sabedoria. Muitos confundem a calma de um homem estoico com fraqueza. Acham que ele não sente, que está anestesiado. Mas a verdade é o oposto. Ele sente, mas escolhe como responder. Essa é a verdadeira força. Porque viver à mercê das próprias emoções é fácil. Difícil é escolher o silêncio quando tudo grita. Difícil é manter o equilíbrio quando tudo balança. E essa força não vem do acaso. Ela é cultivada. Ela nasce no hábito de observar em vez de reagir, de refletir antes de julgar, de voltar o olhar para dentro sempre que o mundo tentar te arrancar de si. Você precisa decidir de forma consciente que a sua paz não está mais à venda. Não está à venda por validação, por aprovação, por curtidas, por elogios, nem mesmo por relacionamentos. Sua paz é sua base. É dela que sua clareza nasce. É nela que você se reconstrói quando tudo desmorona. E se você permitir que qualquer pessoa, circunstância ou ofensa te arranque dessa base, então você está construindo sua vida sobre areia. Mas se você começa a cultivar a serenidade, o foco, a disciplina interna, aí sim você começa a construir sobre rocha. Você já sentiu que há tanto barulho no mundo que fica difícil ouvir até os próprios pensamentos? Notificações, conversas, ruídos, opiniões demais, gente demais, velocidade demais. A vida virou um grande palco onde todos gritam para serem ouvidos, mas quase ninguém escuta a si mesmo, e é aqui que o estoicismo entra com uma de suas armas mais poderosas, o silêncio deliberado. Sêneca dizia: a solidão é para o espírito o que a dieta é para o corpo. E o que ele queria dizer é simples, mas brutal. Se você não aprender a ficar em silêncio consigo mesmo, viverá como um estranho na sua própria mente. Veja bem, a maioria das pessoas nunca experimentou o verdadeiro silêncio. Aquele que não é ausência de som, mas ausência de ruído mental. Aquele que acontece quando você desliga o mundo e simplesmente respira. Parece simples, mas exige coragem. Porque no silêncio, você não pode mais fugir de quem é. Não há distração, não há máscara. Não há performance, só sobra você e aquilo que você tentou esconder de si mesmo por anos. É no silêncio que as feridas escondidas aparecem. As decisões não tomadas vêm cobrar. Os sonhos abandonados voltam a bater à porta. E tudo, aquilo que foi adiado, negado ou ignorado se apresenta. Por isso muitos fogem. Fingem que estão ocupados, inventam mais trabalho, mergulham nas redes sociais, nas telas, nos barulhos externos, porque o barulho serve como anestesia. Mas o silêncio cura, e cura porque revela, ele mostra o que está doendo, mostra o que está faltando, mostra o quanto você se afastou da sua essência, só para agradar, sobreviver, pertencer. E é aí que o estoicismo te chama para um reencontro. Um reencontro com o que há de mais importante, você mesmo. Se você quer mudar sua vida, precisa, antes, se reencontrar. E para isso precisa criar momentos sagrados de silêncio. Não é sobre se isolar do mundo. É sobre parar de se abandonar dentro dele. Faça o teste. Desligue tudo por 1 hora, sem celular, sem música, sem distrações. Sente-se com você mesmo, respire, sinta, observe seus pensamentos sem julgá-los. Apenas observe. Você vai notar algo curioso. Sua mente no início grita. Ela tenta te puxar de volta para fora, mas com o tempo, ela se aquieta.
E quando o silêncio começa a reinar, algo mágico acontece. Você escuta o que estava lá o tempo todo, mas foi abafado. Sua voz interior. Essa voz não é barulhenta. Ela não precisa provar nada. Ela não grita, sussurra. E sussurra verdades que você talvez tenha medo de encarar. Ela diz: você não está vivendo como gostaria. Você está tentando ser o que esperam e não o que é. Você sabe o que precisa fazer, mas está adiando. E então vem a pergunta mais importante de todas. Você está disposto a ouvir? Porque ouvir essa voz vai te obrigar a mudar. E mudar dói. Vai te obrigar a parar de culpar os outros. Vai te obrigar a sair do modo automático. Vai te obrigar a abandonar aquilo que não te representa mais. Mas também vai te libertar. Vai te trazer de volta para casa. E não existe sensação mais poderosa do que essa. Sentir que você, finalmente, está vivendo em alinhamento consigo mesmo. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas. E se você tiver coragem de buscá-las, de sustentá-las, de agir a partir delas, você não apenas muda sua vida, você reconstrói sua identidade. Chega um momento em que você precisa fazer uma escolha séria. Você quer ser alguém que fala sobre mudança ou alguém que muda de verdade? Nos dias de hoje, todos falam. Demais, pessoas anunciam toda decisão que tomam. Agora vai. Segunda eu começo. Esse ano vai ser diferente. Estou entrando em uma nova fase. Mas quem realmente muda, não avisa. O estoico não perde tempo tentando convencer os outros. Ele não precisa de plateia. Ele não precisa de palmas. Ele não precisa de validação. Porque ele entendeu uma verdade simples e poderosa. A transformação mais autêntica acontece em silêncio. Pessoas sábias fazem silêncio. Pessoas fracas fazem alarde. Você já viu alguém realmente focado em mudar a própria vida, gastando tempo tentando parecer que está mudando? Claro que não. Quem está ocupado fazendo, não tem tempo para ficar falando. Mas por que falamos tanto? Então, porque falar sobre mudança engana o cérebro. Ele sente um alívio, como se já tivesse feito algo. É o famoso falso progresso. Você compartilha seus planos com alguém, recebe elogios, se sente produtivo, mas não mudou absolutamente nada na prática. E o tempo passa, e o plano morre, e tudo continua igual. Enquanto isso, os verdadeiros estoicos e os verdadeiros transformadores estão mudando em silêncio. Acordam cedo, fazem o que precisa ser feito, cuidam do corpo, da mente, da disciplina, reestruturam hábitos, dizem não para distrações, se afastam de ambientes vazios, trabalham em si mesmos longe dos holofotes. E sabe o que acontece? Com o tempo, a mudança fica tão visível que ninguém precisa ser avisado. As pessoas olham e percebem. Tem algo diferente em você. Você está mais calmo. Você está mais focado. Você mudou. Sim, você mudou. Mas não. Contou. Mostrou, esse é o verdadeiro poder. Isso é o que diferencia quem vive de aparência de quem vive de essência. O estoicismo ensina, não explique sua filosofia, viva-a. E essa é uma das frases mais importantes que você pode carregar com você a partir de hoje. Você quer ter paz? Então pare de buscar aprovação. Quer ter foco? Então pare de se exibir. Quer mudar de verdade? Corte, cale e caminhe. Corte aquilo que te distrai, mesmo que doa. Cale aquilo que não precisa ser dito, mesmo que a ansiedade peça palco. Caminhe, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém aplauda. Seu progresso é seu. Sua evolução não precisa de plateia. Sua reconstrução interna não foi feita para o Instagram. Você não deve nada a ninguém, além de respeito a si mesmo. E quando esse respeito se instala, algo começa a acontecer. Você se sente forte. Porque você não depende mais da opinião dos outros para seguir. Você se torna perigoso para um sistema que vive de aplausos, porque
Você parou de buscar reconhecimento e passou a buscar consistência. Lembre-se, a árvore que cresce em silêncio é a que cria raízes mais profundas. E são essas raízes que resistem às tempestades. Vivemos em uma época em que o normal é olhar para a grama do vizinho e se sentir sempre atrás. Você acorda bem, motivado, com planos para o dia, mas basta abrir o celular e ver alguém postando uma conquista, um corpo sarado, uma vida aparentemente perfeita. E de repente, tudo que você tem parece pequeno, fraco, insuficiente. A comparação destrói o que há de mais valioso em você, sua individualidade. O estoicismo nos ensina que não faz sentido medir a própria vida com a régua de outro, porque a sua batalha é única, seu ritmo é seu, sua estrada tem obstáculos que ninguém enxerga. Não perca tempo discutindo como o homem bom deve ser. Seja um. Marco Aurélio. Quando você se compara, perde o foco. Você começa a correr a corrida do outro e esquece que você tinha uma direção clara. Mas por que isso acontece? Porque o sistema foi feito para isso. As redes sociais foram desenhadas para despertar comparação, inveja, escassez. Você não vê o bastidor. Você vê só o melhor ângulo, a foto perfeita, o momento de glória. Mas o estoico aprendeu a viver de forma diferente. Ele olha para si, ele observa o próprio progresso e se compara apenas com quem ele foi ontem. Você quer ter paz? Então, pare de querer alcançar a vida de alguém que você nem conhece de verdade. Você quer foco? Então, elimine o que faz você se sentir menor o tempo todo. Você precisa começar a proteger sua mente. Se algo te faz mal, silencie. Se alguém te desperta inveja, afaste. Se uma rede social rouba sua energia, delete. Isso não é fraqueza, é força espiritual. É discernimento e mais. Você precisa lembrar que o que você vê nos outros é apenas a ponta do iceberg. Você vê o sucesso, mas não vê as noites sem dormir. Você vê a conquista, mas não vê as cicatrizes. Você vê o aplauso, mas não vê os fracassos anteriores. E mesmo que visse, isso não muda o seu caminho. Você não está aqui para ganhar de ninguém. Está aqui para vencer a si mesmo. A comparação paralisa. O foco em si mesmo liberta. E é exatamente essa liberdade que você precisa buscar. A liberdade de não precisar parecer nada para ninguém. A liberdade de construir sua jornada no seu ritmo. A liberdade de se bastar. Lembre-se, o leão não olha para o lado. Ele não se preocupa se outros animais estão correndo mais. Ele apenas caminha com a firmeza de quem sabe quem é. Essa firmeza é o que você precisa cultivar agora. Não importa o que os outros estão fazendo. Importa o que você está fazendo com sua vida. Chegamos ao momento mais importante. Se você assistiu até aqui, já percebeu que nada muda lá fora se você não muda aqui dentro. Mas agora precisamos ir além. Você já parou para se perguntar: quem é você sem as vozes externas? Sem os medos herdados? Sem as comparações? Sem as expectativas que colocaram sobre seus ombros? A maioria das pessoas nunca se encontra de verdade. Elas seguem modelos prontos, imitam comportamentos, vivem no automático e morrem sem jamais conhecer a si mesmas. Mas você não precisa seguir esse caminho. A verdade é dura, mas libertadora. Se você quer mudar sua vida, precisa primeiro destruir a versão falsa de si mesmo. A versão que vive para agradar. A versão que depende da validação alheia. A versão que se sabota toda vez que começa a crescer. Essa versão precisa cair. Hoje, você precisa, com coragem estoica, começar a silenciar o barulho de fora, para ouvir, talvez pela primeira vez, a sua própria voz. A primeira coisa que a filosofia promete é a sensação de companhia consigo mesmo. Sêneca, esse é o ponto-chave. Você não está perdido.
Você apenas está longe de si mesmo, e o caminho de volta não passa por conquistas externas, não passa por likes, status ou diplomas. Ele passa por sentar-se consigo mesmo, em silêncio, e olhar no espelho com honestidade brutal. Você está vivendo de acordo com seus princípios? Ou está apenas sobrevivendo, tentando agradar todo mundo? Você tem honrado sua alma? Ou tem se traído um pouco todos os dias, por medo de desagradar os outros? O estoico não busca conforto. Ele busca verdade, e a verdade liberta, mas antes ela destrói. Ela vai arrancar de você os hábitos que te mantêm pequeno, vai exigir silêncio, disciplina e renúncia, mas também vai te dar algo que ninguém pode tirar: autorrespeito, e isso muda tudo. Quando você se respeita, o mundo começa a te tratar diferente, porque o mundo percebe quando você se leva a sério. Você se veste melhor, fala com mais firmeza, olha nos olhos, escolhe com mais critério e, principalmente, você para de se explicar. Você simplesmente caminha, com propósito, com calma, com firmeza. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa gritar isso para ninguém. As pessoas vão sentir, elas vão perceber que você está diferente, vão perceber que algo mudou. Talvez nem saibam explicar, mas vão notar o brilho nos olhos, a postura, a energia, porque quando você se reconecta consigo mesmo, tudo ao redor se transforma. E agora vem a pergunta mais difícil. Você vai continuar vivendo no modo automático? Ou vai finalmente assumir o volante da sua vida? Essa escolha é só sua. Mas saiba, ninguém virá te resgatar, ninguém virá fazer por você. Essa responsabilidade e esse poder é exclusivamente seu. Você pode continuar se distraindo, se enganando, se sabotando, ou pode escolher o caminho mais silencioso, mais solitário, mais difícil, mas o único que leva à verdadeira liberdade. E é por isso que agora, mais do que nunca, você precisa se concentrar em você. Desligue o ruído. Observe seus padrões. Quebre suas desculpas. Comece pequeno, mas comece hoje. Feche esse vídeo e se comprometa com você. Não com promessas vazias, mas com ações reais. Tome um banho gelado. Medite. Apague aquele contato que te puxa para baixo. Organize seu ambiente. Estabeleça um limite. Leia 2 páginas de um bom livro. Durma mais cedo. Desligue o celular por 1 hora. Faça o que for preciso, mas faça. Esse é o começo da sua revolução silenciosa. Uma revolução que ninguém vê, mas todos sentem. Você merece uma vida mais consciente, mais alinhada, mais poderosa, e tudo começa quando você, em silêncio, decide voltar para si. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se alguma parte despertou algo em você, não deixe isso morrer agora. Comente aqui embaixo. Estou pronto para focar em mim. Assim eu vou saber que você faz parte da minoria que não apenas consome conteúdo, mas pratica. E se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que está preso no piloto automático. Você pode ser o gatilho da mudança na vida de alguém. Nos vemos no próximo vídeo, mas por hoje, foque em você. Em silêncio, com coragem, essa é a única missão que vale a pena.